Doutor Tomil, eu queria começar nosso bate-papo pedindo autorização para te chamar de você, porque Pode, eu claro. acho, Uhum. porque eu acho que assim, acho que a gente tem eu não consigo chamar você de senhor, né? Apesar de você merecer ser chamado de senhor, doutor, Não, mas eu acho que Cecília, aqui não tem essas coisas não, viu? Aqui é tipo, tá meio de igual para igual. Aqui eu não faço questão nenhuma de se me chamar de senhor nem doutor, tá? Sinceramente. que bom. Então, eu não quero ocupar o seu tempo, então eu só queria agradecer demais você estar aqui comigo, porque eu sei que você é muitíssimo ocupado e disponibilizou esse tempo num sábado de manhã para mim e para as Uhum. mulheres, né, que estão sofrendo. Então, primeiro, muito obrigada de coração por você estar aqui comigo. Imagina, para mim é um prazer, Cecília. Problema, vamos lá. O que eu puder fazer para ajudar a divulgar, realmente eu estou à disposição. Eu só fiz algumas perguntas que, assim, que eu acho que são perguntas que, quando eu descobri a endometriose, eu fiz, né, para você. Então, acho que são perguntas que as mulheres gostariam muito de poder ter a oportunidade de fazer. Então, eu começo com a pergunta que não quer calar, que é: o que é a endometriose? Me perguntam, eu não consigo responder até hoje. Então, assim, o que é a endometriose? Vamos lá, vamos começar pelo começo então, né, Cecília? É. A endometriose é um tecido que aparece e cresce fora do útero e que é muito semelhante ao endométrio, que é a camada interna do útero, tá? E quando a gente fala que é semelhante, tá, é porque ela não é igual, né? E um conceito que muitas vezes as pessoas têm de forma equivocada é que a endometriose é o endométrio fora do útero, tá? E não é, né? O tecido do Ah, endométrio que fica dentro do útero é um tecido super delicado, é um tecido que se renova mês a mês, né? Então, na menstruação, aquele tecido que não foi utilizado para uma gestação, né? E esse é o propósito, na verdade, do endométrio e do útero, né? Para um objetivo reprodutor, mas quando não ocorre a gestação naquele mês, ele se renova, ele descama para se renovar para um próximo mês, para uma nova tentativa, né, num próximo ciclo. Tá? A endometriose é um tecido que não se renova desse jeito. Né? Ele, na verdade, ele um tecido proliferativo, é inflamatório, ele responde sim aos mesmos estímulos que o endométrio responde, principalmente estímulos hormonais, mas ele não descama e se renova, né? Ele vai crescendo. Tá? Geralmente de forma mais lenta e ao longo de vários anos. Né? Então, a endometriose não necessariamente aparece e cresce só pela menstruação, tanto que a maioria das mulheres que têm um diagnóstico de endometriose na idade adulta se recordam de ter muitas cólicas e já vários sintomas desde as primeiras menstruações, né? E mesmo dores, por exemplo, com outro sintoma que é bastante frequente, são dores na relação sexual de profundidade, desde as primeiras relações sexuais, especificamente numa posição de 4 apoios, por exemplo, que é a posição que a maioria das mulheres sentem dor. Tá? Então, endometriose é isso, é um tecido que tem algumas semelhanças com o endométrio, né, mas não é igual, e que aparece, cresce e se desenvolve fora do útero, tá? Então, o problema, geralmente, da endometriose não está no útero, né? E é uma coisa bastante equivocada que, inclusive, alguns profissionais da saúde, médicos, inclusive ginecologistas, acabam orientando que a solução da endometriose é a remoção do útero, né? E não é, porque o eu problema não já está no ouvi. útero, o problema está fora do útero. Entendi. Ô, doutor Tomil, e como ela faz isso? O que que acontece que aparecem a endometriose? Por que que ela acontece? Tá. Então, existem inúmeras teorias, tá, Cecília, para tentar explicar não só a origem, mas a progressão e evolução da endometriose. Tá? Eu vou começar pela teoria que nós aqui na clínica e eu pessoalmente acredito mais, tá, que é a origem embriológica da endometriose. O que significa isso? Né? A gente já tem alguns estudos demonstrando presença de endometriose em fetos femininos mesmo antes de nascer.
Então, existe um Nossa. estudo bastante interessante que foi realizado em 2009, publicado em 2009, de um grupo italiano, né, em que eles fizeram autópsias de 36 fetos femininos que vieram a falecer por inúmeros motivos. Tá? Não por endometriose, tá? Por outros motivos. Sim. E nessa autópsia, eles identificaram em 4 dos 36 fetos, ou seja, 11% desses fetos, lesões bem características de endometriose, com marcadores, inclusive, bem específicos, que a gente chama de marcadores imunohistoquímicos, né, que expressa aquele marcador, o CA125, que é o marcador para endometriose, inclusive, né, mas nas mesmas localizações que a gente encontra endometriose na mulher adulta, né, na mesma frequência e nas mesmas localizações. Tá? Então, essa é uma teoria que, para mim, cabe muito bem, até porque, como eu falei agora há pouco, a maioria das pacientes que descobrem endometriose numa idade adulta se recordam de ter muitas cólicas, muitos sintomas já sugestivos na adolescência. Né? E por que que uma menina, né, uma bebê que nasce com lesão de endometriose, começa a ter sintomas na adolescência? Porque na infância os ovários não estão funcionando, na infância os hormônios estrogênios que são produzidos principalmente pelos ovários não estão sendo produzidos ainda e consequentemente aquelas lesões ficam meio quietas, né, até a idade da primeira menstruação, quando começa a acontecer o ciclo menstrual, né, o ciclo ovulatório, que vai estimular a produção de estrogênios e que isso vai estimular a progressão e os sintomas dessas lesões de endometriose. Tá? Então, essa é a principal teoria, na minha opinião, de origem para a maioria das pacientes. Nossa, Não então consigo confirmar. Não, pode Não falar. consigo afirmar, tá, Cecília, que isso vai ser aplicado para todas, tá? Mas é o que eu vejo até nas entrevistas, né, e nas consultas que eu faço aqui, que a grande maioria se recorda de bastante cólicas, tá? Então, quer dizer que o feto já vem, a mulher que tem endometriose, ela já vem com isso, ela já nasce com isso. Isso. Provavelmente sim, até porque a gente tem já evidências, tá, muito claras de que muitos desses fetos femininos já nasceriam com essas lesões, tá? E por que isso? Tá? Só para explicar. Né? Na formação da mulher, né, de uma bebê, né, do sexo feminino, né, para formar o útero, as trompas, o ovário, né, existe um tecido embriológico chamado tecido mülleriano que vai dar origem para essas estruturas. E então o endométrio, ela vem originada de um tecido, né? Então se você lembrar também que um embrião, né, um bebê, ele nasce de 2 células, né? Um óvulo e um espermatozoide, tá? Que quando se unem, começam a se dividir em várias células, tá? E a partir desse momento, essas células começam a se diferenciar em diferentes tecidos para formar diferentes órgãos e sistemas, tá? Então, numa fase bem inicial da evolução embriológica, tem esse tecido, esse grupo de células chamado células müllerianas, que vão dar origem ao útero, ovários e trompas e o terço superior da vagina. Tá? Acontece que na diferenciação, em algumas mulheres, por talvez fatores genéticos, talvez por fatores ambientais da própria gestação, por exemplo, tá? Poderiam levar a uma não involução, tá? Ou seja, não reabsorção ou uma reabsorção inadequada dessas células que sobraram lá. Tá? Então, ficam umas migalhinhas dessas células ali que deveriam ser reabsorvidas. Tá? E a gente sabe que essa falta de absorção dessas células na formação é uma das causas também de algumas malformações uterinas, como útero septado, por exemplo. Tá? Mas isso poderia justificar. Então, algumas células dessas células müllerianas poderiam ficar implantadas ali, e aí, com estímulos mais específicos, elas poderiam se desenvolver em células semelhantes à da endometriose, entendeu? Então, isso poderia justificar muitos casos, sim. Entendi. Então, ela não é hereditário. Na hora da formação do feto que pode acontecer isso. A questão hereditária é a questão genética, né, Cecília? Isso a gente sabe que tem uma correlação sim, então o antecedente familiar de endometriose, especialmente de primeiro grau, tem uma correlação positiva, né? Então essas mulheres que têm alguém da família de primeiro grau com um diagnóstico, têm 7 vezes mais chance, aproximadamente, de ter o diagnóstico também de endometriose, tá? Então
A carga genética realmente conta, mas a genética por si só, né, não responde. Então, a teoria genética é uma outra teoria, né, e por isso até essa questão hereditária, mas a gente sabe que boa parte dos nossos genes, eles não são suficientemente adequados para gerar uma doença, né? Então, um gene, para ser estimulado a produzir proteínas, células específicas, precisa de um estímulo. E geralmente esse estímulo vai vir do nosso ambiente. Então, estilo de vida, contaminantes, poluição, seja de água, dos alimentos, né, agrotóxicos. A gente já sabe que tem muitas coisas relacionadas, assim, linkadas com a maior chance de desenvolvimento das lesões de endometriose, tá? Não necessariamente da origem, tá? Porque a origem talvez seja lá na fase fetal, mas o quanto que até o próprio cuidado que a gestante tem ao longo da gestação, em termos da sua alimentação, qualidade do sono, manter atividades regular, né, atividade física, não necessariamente esportiva, também modula como que o DNA daquele embrião vai se comportar. Até porque o ambiente do embrião, de um bebê que está em crescimento na barriga da mãe, ele é ditado pela saúde da mãe, né? Então, o ambiente do corpo da mãe vai ditar o ambiente, né, no qual o feto vai se desenvolver. E a gente já sabe que algumas alterações gestacionais vão ditar, sim, maior risco de aquisição de doenças ou desenvolvimento de doenças desse bebê depois do nascimento, mesmo na idade adulta, tá? Por exemplo, diabetes gestacional, que é uma coisa à parte, não tem nada a ver com endometriose, a gente sabe que uma gestante com diabetes gestacional, o bebê tem mais chances, sim, de desenvolver diabetes na idade adulta. Tá? Então, isso pode se valer também para a questão endometriose, tá? Mas são teorias ainda, tá, Cecília? A gente não tem isso comprovado. Entendi. Então, eu ia fazer umas perguntas, então, por exemplo, como que se existe alguma coisa que a mulher pode fazer para evitar a endometriose? Então, não, porque isso já vem, né? Evitar ter a doença, talvez não necessariamente, mas certamente tem muita coisa que pode ser feita para evitar uma progressão, uma piora de um quadro, né? E eventualmente também evitar um quadro mais severo da endometriose, né? Principalmente quando a gente fala de diagnóstico precoce, né? Então, quando a gente fala de prevenção, né, a gente tem praticamente 3 níveis de prevenção, tá, Cecília? Prevenção primária, secundária e terciária, tá? Eu vou explicar cada uma delas. Prevenção primária é aquela prevenção real, né? Assim, o que a gente faz para evitar que apareça ou desenvolva alguma coisa, tá? Mas no caso da endometriose, é uma prevenção para evitar uma progressão principalmente, tá? Porque se a maioria já nasce, né, não tem como evitar que ela não tenha, mas pode ser que seja possível evitar o desenvolvimento, a evolução da doença, a ponto de não deixar essa doença comprometer a qualidade de vida em relação a dores ou mesmo a questão de fertilidade, tá? Então, a prevenção primária se baseia nos cuidados, né, no dia a dia. Então, de novo, voltando à alimentação, qualidade do seu sono, né, dormir de forma adequada, manejar adequadamente o estresse emocional, porque o estresse emocional gera várias repercussões relacionadas à imunidade, inflamação, né, atividade física regular, qualidade dos relacionamentos e evitar, né, ou eliminar maus hábitos, como, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, né, ou drogas, por exemplo, que podem também trazer outras repercussões. Tá? Então, todos esses fatores, 6 fatores que eu falei, eles vão influenciar, sim, né, no desenvolvimento, não só da endometriose, mas de diversas doenças, né, hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, câncer, inclusive, né? Isso, um cuidado que a gente tem que ter ali, ó, desde, né, de pequeno, desde a infância, né? E o principal que acaba influenciando tudo isso no nosso dia a dia, que a gente mais acaba trazendo para o nosso hábito diário, é a alimentação, né? Então, a alimentação, né, ter uma alimentação saudável, com alimentos preferencialmente mais orgânicos, porque não tem muitos agrotóxicos, que são realmente tóxicos para muitas pessoas, que têm uma predisposição a desenvolver doença, é importantíssimo. Evitar alimentos industrializados, aqueles que têm mutos corantes, né, tudo que vem numa caixa ou numa lata, que dura muito tempo na prateleira. Tudo que é gostoso, não necessariamente, tem alimentos muito saudáveis que são muito gostosos também, né? Dá mais trabalho de fazer, mas uma comida fresca, mas hoje, particularmente, eu percebo muita diferença, inclusive, no meu desempenho no dia a dia, dependendo da alimentação que eu tenho, né? Então, eu
acabo me policiando também. Eu não falo isso para as minhas pacientes da boca para fora, porque eu aplico em mim mesmo, né? E é muito nítido o quanto ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável impacta positivamente no meu desempenho, não só em relação à minha saúde física, mas inclusive na minha saúde mental. Eu fico menos irritado, tá? Quando eu me cuido mais, né? Na minha parte cognitiva, inclusive, né? Ontem eu atendi o dia inteiro, foi um dia super corrido, tive uma alimentação super saudável, tal. Chegou no final do dia, eu estava voando ainda, né? O cérebro estava voando, estava um raciocínio muito claro, tal. Hoje, por exemplo, já corri de manhã, comi um café da manhã saudável, né? Já meditei um pouquinho, já estudei um pouco antes de vir para cá conversar com você, entendeu, Cecília? Nossa. Então, esses hábitos realmente vão reforçando positivamente, né, não só minha saúde, mas o meu desempenho cognitivo, profissional, né? E isso tem que ser um hábito mesmo. Isso é um trabalho no dia a dia, de formiguinha, né, que você vai plantando tudo isso para colher saúde depois. Né, porque senão a gente começa a ver o corpo, começa a dar sinais, né, ele começa a reclamar. Tá? Então, essa é a prevenção primária. Tá? E não por isso, uma paciente que já teve um diagnóstico deveria falar assim, mas então já tenho uma doença, estou tratando, então não deveria mais, não adianta mais fazer a prevenção primária. Pelo contrário, né? A gente vê muitas pacientes voltando a ter esse cuidado com o seu estilo de vida e melhorando demais, não só sintomas, mas também fertilidade, né? Quantas pacientes eu vejo, né? Se eu não me engano, você é uma paciente que eu tinha pegado no pé, né, Cecília? Falou, precisa melhorar isso, precisa melhorar. E aí, quando você foi melhorando, o que aconteceu? Entendeu? Nossa, Porque, e eu parei de fumar, né? Então, no dia que eu tive meu positivo, eu parei de fumar. E a Aninha fala para mim sempre, porque às vezes eu falo, nossa, que vontade de fumar, porque até hoje eu tenho vontade. Aí ela fala para mim, lembra do Dr. Tomil? Ela lembra até hoje. Eu falo, tá bom, então eu parei. Exatamente. O Dr. Tomil, Isso, foi. E isso, tá, Cecília, essa escolha de mudar, né, é uma escolha realmente difícil, né, porque todos os dias eu tenho que me policiar, falar assim, nossa, que preguiça de levantar cedo hoje, de correr e como ter uma boa alimentação saudável, né, e às vezes a gente vai, né, a gente tende a se sabotar, mas uma coisa diária, né, então aí a gente tem que todos os dias, bate à vontade e fala assim, não, peraí, né, a gente vai fazer escolhas, tá? E não simplesmente pelo instinto, assim, é gostoso, então eu vou comer, né? Nossa. E como que a endometriose se desenvolve? Se desenvolve não. Como ela, por exemplo, como ela vai para outros órgãos? E é verdade que a endometriose pode chegar até o coração? O coração aí é um capítulo um pouco à parte, é raríssimo isso acontecer, tá? Mas eu explico daqui a pouquinho. Tá? Deixa eu fechar só rapidinho a prevenção secundária e terciária, tá? Prevenção secundária seria fazer diagnóstico precoce, tá? E evitar o diagnóstico tardio da doença, tá? Então isso é uma coisa importantíssima, porque a maioria dos pacientes tem um diagnóstico realmente muito tardio da endometriose, né? Em média, 7 a 10 anos do início dos sintomas até o diagnóstico da doença, né? E quiçá o tratamento, tá? Então, diagnóstico, profilaxia, né? Prevenção secundária seria o diagnóstico precoce. Prevenção terciária é o tratamento adequado, tá? E geralmente tratamentos, às vezes, de alta complexidade, né? Como foi o seu caso, né? Então, fazer um tratamento adequado também é importantíssimo, tá? Mas, se a gente trabalhar muito na prevenção primária, talvez não, né, e na secundária, a gente talvez não precisasse ter uma prevenção terciária, que é um tratamento, às vezes, de alta complexidade, cirurgias complexas, em tantas pacientes, tá? E aí a gente volta em como a endometriose se desenvolve, tá? Então, uma vez que tem implantado lá a endometriose, esses fatores inflamatórios do estilo de vida da paciente, né, vão modular a inflamação do corpo da paciente, vão modular a imunidade do corpo da paciente, e quando a imunidade não está tão boa, né, e a inflamação está alta, essas células da endometriose vão ter mais espaço para se proliferar, se dividir, crescer, né, e eventualmente se espalhar para outras regiões da pelve e do corpo da paciente, tá? Como, por exemplo, para os ovários, né, o endometrioma ovariano, que é extremamente frequente, né, mas é frequente por quê? Porque isso mostra que a endometriose já avançou, né? Nenhuma paciente nasce com endometrioma ovariano.
Ela pode nascer com endometriose mais profunda, mas que gruda no ovário, e no ovário aquela endometriose começa a formar o cisto, tá? Então, geralmente a gente vê essa progressão, né? E costuma ser em relação ao impacto no longo prazo dos estilos de vida, né? Então, aí sim, né, com a menstruação retrógrada, né, que é a menstruação que volta pelas trompas e cai na pelve, o sangue na pelve gera inflamação. Isso pode ajudar, sim, e não só o sangue da menstruação do útero, né? A própria lesão da endometriose pode sangrar. E na minha opinião, tá, eu acredito muito mais no sangramento e desprendimento de células da endometriose da pelve da paciente, que pode responder de forma muito semelhante aí à menstruação, do que o sangue que vem propriamente do útero. Pode ser do útero também, mas a gente não tem confirmação ainda, né, de como acontece essa implantação por menstruação retrógrada, tá? E aí isso pode grudar no intestino, pode pegar na bexiga, pode pegar no intestino delgado, no apêndice, no diafragma, e no diafragma esquerdo, né, que está próximo do coração, né, ele pode sim, por penetração do diafragma, então o diafragma é esse músculo que a gente tem aqui nessa região do tórax, né? Que ele né, contrai para a nossa respiração. Do lado esquerdo, né, tem o coração aqui, né? Então, se ele está penetrando o diafragma aqui, ele pode chegar próximo do coração mesmo, tá bom? Diafragma esquerdo, a gente vê, primeiro, tá? A endometriose do diafragma é raro, tá? Não é um quadro tão frequente. Para fazer o diagnóstico, prestar atenção nos sintomas também, porque costuma dar uma dor no ombro direito no período menstrual, né? Mas o cirurgião na cirurgia precisa olhar, porque muitos exames diagnósticos não conseguem detectar uma endometriose diafragmática em fases iniciais. O cirurgião, na cirurgia, precisa olhar todo o abdômen, procurar por outras lesões, além daquelas da região pélvica que a gente já sabe que tem pelos exames específicos, especializados, tá? Então, 95% das vezes que a gente encontra endometriose no diafragma é do lado direito, 5% é do lado esquerdo, mas quando tem do esquerdo, geralmente tem do direito também, tá? Então é menos 5% aproximadamente de um quadro de endometriose diafragma que a gente vai encontrar do lado esquerdo, e mais raro ainda, não pegando o coração em si, tá, Cecília? Mas pegando a membrana que recobre o coração, chamado pericárdio. Isso pode acontecer mesmo. Nossa, entendi. Doutor, e por que demora tanto para ter para descobrir a endometriose? Que nem assim, no meu caso, né? Quando eu fui aí, você falou para mim, sua endometriose tem uns 10 anos. Então, assim, por que demora tanto para chegar nesse diagnóstico? Bom, em primeiro lugar, né, talvez a falta de atenção por parte, principalmente dos profissionais de saúde, mas principalmente também, né, não só do profissional de saúde, mas também de uma consciência corporal da própria paciente, né? Então, a menina que começou a menstruar com os seus 11, 12 anos, começou a ter muita cólica, né, às vezes ouve da própria família assim, não, é normal ter essa cólica e tal, ela assume que é normal, porque ela sempre sentiu, né? Só que uma cólica que às vezes impede a menina de fazer suas atividades, ela ter que se ausentar da escola, faltar na escola, ir embora da escola por conta de muita cólica, isso não é uma cólica normal. E aí essa menina, né, começa a atividade sexual em determinada fase da vida, né, na adolescência, na idade adulta, e começa a sentir dores na relação sexual, né? E aí fala assim, bom, eu sempre senti, acho que isso é o normal. Já ouvi de muitas pacientes assim, peraí, não é normal sentir dor nessa relação, nessa posição? Assim, não é normal. É que eu sempre senti dor, né? Então, não foi uma coisa nova que apareceu, eu sempre tive. Então, ela assume que aquilo lá é o normal dela, porque essa é a referência que ela tem, né, em relação a ela mesma. E muitas dessas meninas acabam começando a tomar anticoncepcional por conta das cólicas ou sangramento, e o anticoncepcional acaba mascarando muito desses sintomas, tá? Então, isso acaba postergando ainda mais, né? Então, se a paciente e os seus profissionais de saúde, numa consulta ginecológica mais de rotina mesmo, né, perguntar assim, você estava tendo muita cólica, na relação sexual você tem dor? Perguntas muito simples. Se a paciente falar assim, realmente eu tenho, né? E o exame físico sugerir alguma coisa, a gente vai melhorar o diagnóstico, fazer um diagnóstico muito mais precoce da doença
e, consequentemente, a gente pode atuar de forma preventiva para evitar uma progressão da doença ou mesmo tratá-la, né, e remover essas lesões de uma cirurgia numa fase mais inicial, Sim. onde o risco de uma cirurgia seria menor e, consequentemente, né, a efetividade também seria maior. E o que eu ia te perguntar disso? É, e quais são os exames? Como que a gente. Existe um exame específico para descobrir endometriose? Sim, existe sim, Cecília. Primeiro, tá? O exame complementar, ele sempre vai complementar a anamnese, ou seja, a história clínica da paciente, o que a gente tira de informações em relação a queixas, sintomas e sinais que a paciente apresenta para a gente. A gente complementa com o exame físico ginecológico específico. Muitas das pacientes a gente consegue sentir no toque vaginal, né, no fundo da vagina, atrás do colo do útero, aí espessamentos, retrações, geralmente espessamentos nodulares, né, que formam nódulos, carocinhos ali dolorosos, e isso aumenta muito a chance de realmente essa paciente ter o diagnóstico de endometriose. E aí sim a gente parte para um exame específico complementar, que seria ou a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, né, com um protocolo para pesquisa de endometriose, né, e aí a gente precisa ser feito isso, esse exame precisa ser feito obrigatoriamente por um radiologista especializado e que conheça a doença endometriose. Caso contrário, essas lesões vão passar desapercebidas, como acontece na maioria dos pacientes. Fala assim, olha, já fiz inúmeros ultrassonografias pélvicas transvaginais e sempre deu tudo normal, né? Por quê? Porque essas lesões estão mais escondidas. Elas não são escondidas de fato, tá? Elas sempre estão nos mesmos locais, tá? Sempre está no mesmo lugar. Só que se os radiologistas não olharem, né? Ou mesmo se os radiologistas não tiverem informação, essa paciente está com dor, ela tem cólica, né, tem dor na relação, e o objetivo do ultrassom é avaliar a causa da dor. E aí o radiologista tem que pensar, bom, será que essa paciente tem endometriose? Né, ela tem que olhar lá, atrás do colo do útero, nos ovários, para ver se tem algum sinal sugestivo. Né? Então, o primeiro exame seria ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ou o outro exame seria a ressonância magnética, também com preparo intestinal e também com um protocolo para endometriose e também avaliado por um radiologista especializado em endometriose. Tá? Então, seriam os dois principais exames de imagem. Entendi. Porque eu fiz um monte de ultrassom, vários, inclusive por causa das fertilizações, e nunca descobriam isso, então é complicado isso, mas ainda bem que a gente descobriu. Ô, doutor, existe mulheres assintomáticas? Existe. Existe sim, tá, Cecília? Por quê? Porque quando a gente fala de dor, né, a dor é uma experiência muito, muito pessoal, né? Então, cada paciente, cada pessoa tem uma percepção de dor diferente. E dependendo se essa paciente cuida mais da sua saúde, geralmente ela vai ter menos dor também. Né? Então, tem pacientes que descobrem sim a endometriose somente quando elas se deparam com uma dificuldade de gestação, por exemplo, tá? E às vezes essa dificuldade, né, ela se depara com uma endometriose em fases realmente avançadas, né, e que certamente estava atrapalhando essa chance de gestação. Então, apesar de não ser um sintoma, a infertilidade acaba sendo um sinal. Né? Porque um sinal, porque não é uma coisa que a paciente sente, né? É uma coisa que vem da história. Fala, estou com dificuldade de engravidar. Né? Isso não é um sintoma que a paciente refere, tá? É um sinal. Mas algumas pacientes vão descobrir endometriose somente perante uma dificuldade de gestação. Tá? Isso não é incomum, tá, Cecília? Porque a endometriose hoje é a principal causa de infertilidade feminina, tá? Cerca de 40%, 50% até das mulheres que se deparam com um quadro de dificuldade de gravidez, né, o casal, né, mas a mulher em até 40%, 50% das vezes tem o diagnóstico de endometriose concomitante, tá, em diferentes graus. Então, um casal que já se depara com uma dificuldade de gestação, na minha opinião, a mulher já deveria fazer pelo menos uma avaliação preliminar
para saber se ela tem endometriose. Tá? Porque dependendo também do grau da endometriose, essa endometriose pode atrapalhar, inclusive, o resultado de uma fertilização in vitro. Né? E, às vezes, vai ser importante tratar a endometriose e operar a endometriose dessa paciente para viabilizar também o sucesso de uma fertilização. Não é para todas, né? Tem paciente que se beneficia, sim, de uma fertilização e acaba conseguindo a gestação, e uma gestação saudável, inclusive, só com a fertilização, mas a fertilização trata a fertilidade, né? Ele vai direto, ele pula a endometriose, né? O objetivo é pular a endometriose. Não vai resolver a endometriose, mas a endometriose ela pode atrapalhar a fertilidade porque causa muita inflamação, causa muitas aderências, e essa inflamação principalmente pode comprometer a qualidade do óvulo, a qualidade, a capacidade da trompa de pegar o óvulo ali, né? Inclusive, eventualmente, a capacidade do embrião grudar dentro do útero. Né? Então, se a gente não trata essa inflamação intensa e crônica da pelve da paciente, a própria fertilização pode ter resultado negativo. Né? Se não me engano, foi uma coisa parecida no seu caso. Né? Sim, e é porque o útero tá ali, não tá limpinho para receber aquele embrião, né? Então o embrião não se fixa nele, não é isso, mais ou menos? E a endometriose também, tá? Alguns estudos falam que aumenta a contração do útero, tá? Por quê? Porque ele inflama e gera mais contrações. E por isso que pode aumentar a cólica também. Mas essas contrações, às vezes, são micro e a paciente nem percebe isso, né? Mas para um embrião, que é um grupo de células que chegou no útero, um pouquinho mais de contração pode, né, atrapalhar a implantação. Tanto que a endometriose e a adenomiose, que são dois fatores, duas doenças muito semelhantes, né? Está relacionado à implantação mais baixa da placenta, está relacionado a outros fatores de complicações na gestação, né? Porque provavelmente acontece uma implantação mais baixa da placenta, porque o embrião grudou aqui em cima do útero, ele vai contraindo, o embrião vai descendo e se implanta mais baixo. Né? Então, placenta prévia é mais frequente em pacientes com endometriose e adenomiose. Tá? Nossa! Então, e assim, uma coisa que eu ficava muito... comecei a ter o meu canal por causa disso, porque eu ficava inconformada, assim, eu fui para médicos, assim, né, em Ribeirão Preto, de fertilização, e nunca ninguém fez um exame, ninguém nunca falou, vamos procurar endometriose, porque eu acho que, assim, a endometriose é uma coisa hoje tão comum, tão falada, né, e você chega numa clínica e o médico falava assim para mim, não, olha, você não tem problema nenhum, eu fiz milhões de exames, aquele das trompas, aquele exame é horrível. O Chico fez exame, assim, ele falava para mim, vocês não tem problema nenhum, né? Então, e nunca procurou endometriose, né? Então... acho que certamente, tá, Cecília, a conscientização da endometriose melhorou muito, tá? E aí, graças à internet, graças a mídias sociais, inclusive, tá? Então... Até queria parabenizar você, tá, Cecília, por trazer a sua história de vida, porque certamente isso deve ajudar muitas mulheres mesmo. Né? Eu estou aqui também porque eu abracei essa causa, né, dos pacientes com endometriose, né? Tanto que hoje eu só faço isso da minha carreira profissional, não faço mais parto, não faço mais medicina reprodutiva, né? Eu abri mão de outras áreas da minha atuação para me dedicar exclusivamente, até porque, né, cuidar de pacientes com endometriose, que às vezes tem casos complexos, demanda sim uma dedicação total. Né? Não dá para fazer outra coisa, porque a própria endometriose abre um universo, né, de áreas de conhecimento que, se a gente não estiver disposto a aprofundar o conhecimento, o tratamento vai ser parcial, né? E não dá para ter tratamentos parciais, né, ou medianos para uma paciente com endometriose. Realmente a paciente com endometriose precisa de um tratamento de excelência. Entendi. Tô acabando, viu, doutor Tomil? Sei que são tantas perguntas, porque isso é um tema que mexe muito comigo, sabe? Então, mas eu já estou terminando. Eu só queria te perguntar o seguinte, por que tem mulher que opera... Depois que eu comecei a fazer os meus vídeos, eu comecei a receber várias mensagens de mulher perguntando um monte de coisa para mim, e assim, falando, eu já operei 5, 6, 7 vezes, né, a endometriose. Então, por que isso acontece? Por que tem uma mulher que tem que operar tantas vezes assim? Na verdade, não tem que operar tantas vezes, ou não deveria, né? Mas por quê? Porque a cirurgia de paciente com endometriose, a cirurgia da endometriose para a remoção da endometriose, ela precisa ser feita com remoção completa das lesões, de todas as lesões. Tá?
mas completa assim, tanto em extensão quanto em profundidade. Né? As principais lesões de endometriose são lesões profundas, tá? Profundas, entenda-se, mais de 5 milímetros de profundidade. Mas independente disso, independente da profundidade, pode ser 1 milímetro, pode ser 2 milímetros, pode ser 3 ou 10 milímetros, não importa. Né? Essa lesão precisa ser totalmente removida. Então, a principal causa de pacientes fazerem tantas cirurgias de forma recorrente é a remoção incompleta dessas lesões. Tá? Então, a principal causa de recorrência não é a recorrência real da doença, é persistência de uma lesão que não foi completamente removida numa primeira cirurgia e, consequentemente, a paciente continua com sintomas de dor, né? Continua com problema de fertilidade, e aí ela tem que fazer novas cirurgias. E se a próxima cirurgia também for incompleta, né, por cauterização, só queimar a lesão não adianta, porque você queima a superfície e a parte profunda continua lá, né, ativa. Tá? E não adianta queimar demais também, porque queimar demais você danifica ou pode danificar outras estruturas, que pode gerar mais dor também para o paciente. Né? Então, precisa ser uma cirurgia bastante delicada, né? É uma cirurgia que é trabalhosa de fato, né? Mas precisa ser realizada necessariamente também por equipes especializadas, porque cirurgias para pacientes com endometriose especialmente avançada, né? Doença avançada da doença, então estágio avançado da doença, como a endometriose grau 4, requer às vezes mais de um especialista em sala, como o cirurgião do aparelho digestivo, né? Para tratar o intestino. E se essa se essa cirurgia não for muito bem feita, ou a paciente não tem uma remoção completa, ou o risco de complicações dessa paciente também aumenta. Tá? Então, a principal causa, eu vou reforçar, a principal causa de recidiva das lesões, a ponto da paciente precisar de 3, 4, 5 cirurgias, é não ter feito uma cirurgia adequada na primeira cirurgia, ou na cirurgia subsequente. Entendi. Tá. E a última pergunta é, depois que a mulher opera a endometriose, quanto tempo ela deve esperar para tentar engravidar? Isso depende de cada caso, né? Mas em média a gente sugere entre 1 a 3 meses, tá? Depende se foi mexido no útero, não foi, né? Depende se teve alguma manipulação do fundo da vagina, alguma coisa assim, mas de modo geral, se a paciente tiver tempo para tentar, né, fala assim, tem um prazo aí para esperar. A gente recomenda uns 3 meses, tá? Porque depois de 3 meses, toda aquela inflamação da própria cirurgia já recuperou, já cicatrizou, né? Então, até para tratamentos de medicina reprodutiva, pacientes às vezes que vão operar e vão fazer a fertilização de qualquer forma, os especialistas em medicina reprodutiva recomendam fazer a fertilização depois de 3 meses, tá, da cirurgia. Tá. E depois que a mulher opera, é muito mais fácil ela engravidar naturalmente? Ou qual é a porcentagem assim, de mulher que engravida naturalmente e da mulher que vai ter que fazer uma fertilização? Bom, aí depende de inúmeros fatores, tá, Cecília? Não dá para falar exatamente, né, de forma precisa, porque isso depende da idade da mulher, depende da reserva ovariana, depende se tem um fator do homem também associado, como que estão as tubas, tá? Então, se for uma mulher jovem e que a principal causa da infertilidade é a endometriose, todos os fatores estão normais, a chance de sucesso de uma gestação espontânea é altíssima, tá? Então, chegar em uns 70%, 80% mais ou menos, tá? Pacientes jovens com boa reserva ovariana, tá bom? Sim. E que não tem nenhum outro fator. Se essa paciente já está com uma idade mais avançada, né, e tem outros fatores, um fator masculino, a trompa não estava legal, aí, assim, a chance de ter o sucesso reduz, tá? E aí a fertilização pode ajudar a encurtar esse período. Não significa que a paciente não conseguiria engravidar, mas às vezes o tempo de espera pode ser maior, né? E o tempo de espera um pouco mais longo para uma paciente que está com uma idade mais avançada, uma reserva ovariana mais baixa, pode ser crucial para o sucesso, né? Então, aí nessa situação, a gente sugere considerar uma fertilização depois de uns 6 a 9 meses de tentativa, sem sucesso, numa tentativa de gestação espontânea. Entendi. É isso, doutor Tomil. Acho que fiz todas as minhas perguntas e eu espero ter ajudado as mulheres que estão passando por isso, né, que vão assistir nosso vídeo. E mais uma vez eu queria te agradecer, perguntar se quer falar mais alguma coisa, você acha que ficou faltando a gente falar alguma coisa importante? Bom, acho que a gente falou tudo mesmo, né, Cecília? E acho que talvez um recado para quem eventualmente assistir esse vídeo, né, e se deparar, falar assim, puxa, eu tenho endometriose, estou tendo muita dificuldade. Realmente, assim, a jornada, né, para
não só para o diagnóstico, mas para o tratamento, às vezes é longo, né? Mas não perder as esperanças, né? E você é um grande exemplo disso, né, Cecília? Porque às vezes o caminho realmente é longo e árduo, né? Mas existe um caminho, existe tratamento, né? Às vezes vai dar um trabalho porque você vai ter que sair de casa, da sua região, por exemplo, como você fez também, né, Cecília, para procurar um centro mais especializado, né? Porque realmente não são tantos especialistas ainda, né? Não digo não só no Brasil, mas no mundo, né, que se dispõe a estudar a fundo a endometriose, a desenvolver as técnicas cirúrgicas para fazer uma cirurgia adequada também, tá? Mas eles estão aí, tá? Não estou falando só de mim, mas estou falando de vários outros colegas, tá? Sim. E que então não desistam dos sonhos, não desistam de si mesma, porque eu vejo muitas pacientes que falam assim, puxa, não tem jeito, né? Não melhoro dessa dor, e tem tratamento, né? Tem tratamento, tem como ficar bem não só dos sintomas de dor, mas também em potencializar a fertilidade. Então, siga em frente, tá? O caminho é longo, é difícil, vão ter altos e baixos, mas é possível. Então, Muitos siga em altos frente. e baixos, mas vale a pena, né? Vale a pena. É isso, então, nosso recado é: seja persistente, não desista do seu sonho, né, doutor Tomil? Exatamente, Cecília. Então, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana e eu vou te contando a Igualmente. repercussão do nosso vídeo. Excelente. Muito obrigado, Cecília. Parabéns novamente. Obrigada. Tchau, doutor. Tchau, tchau.